Boa noite, muito boa noite. É com imenso prazer e orgulho que estou hoje começando o primeiro podcast Café com Verdade. Um sonho que veio através de um projeto que se chama Ser Humano de Verdade, que é o projeto que eu iniciei, com o livro Ser Humano de Verdade. Se você ainda não tem, adquira. Mas esse projeto também ele começa com o projeto do livro, mas ao mesmo tempo veio em seguida o projeto do podcast Café com Verdade. E por que esse nome Café com Verdade? E o meu próprio esposo, que é o nosso convidado de hoje, ele disse: mas você é muito engraçada. Você passou a sua vida inteira sem gostar de café. Nunca tomou café. Agora vai iniciar um podcast chamado Café com Verdade. Me explica aí por quê. Mas aí é justamente isso. O café é uma bebida que eu nunca gostei do sabor do café. E o café, na verdade, é uma bebida que traz energia, é uma bebida saudável. E eu entendi também que na vida, nem tudo que é doce, que é gostoso, faz bem pra gente. E o café, ele também remete um pouco disso, sabe? De que a vida, às vezes, algumas coisas amargas que a gente passa, algumas coisas que a gente vive, também são necessárias para que a gente possa ter muita clareza e entendimento da vida. Mas o café com verdade, eu aproveitei essa palavra café, botei o K de Carlete, claro, o fé, que é uma palavra que permeia muito a minha vida. Então, a fé é algo que, para quem me conhece, sabe que é uma palavrinha pequena, mas que tem um grande significado para mim. E com verdade é justamente porque faz parte desse projeto, Ser Humano de Verdade. E tudo está entrelaçado, interconectado, porque nós somos, filhos dessa verdade. Porque Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E é sobre isso que nós vamos falar nesses nossos encontros, nesses nossos bate-papos, porque afinal de contas, nós estamos aqui não é para conversar e extrair coisas pesadas. Nós estamos aqui para ter um bate-papo leve, para a gente conversar com os convidados, para saber um pouco da história deles, enfim, quais as verdades que eles trazem na sua vida, no seu coração e que podem nos ajudar. Então, é essa a história do Café com Verdade. Surgiu de todo esse projeto. Outra coisa, hoje nós estamos... o nosso Café com Verdade será transmitido toda terça-feira, ao vivo, pelo YouTube, tá bom? Só hoje que houve um pequeno probleminha técnico e aí não será transmitido ao vivo pelo YouTube. Será transmitido pelo Instagram do Café com Verdade, porém amanhã, na quinta-feira, a partir de amanhã, estará sim disponível no YouTube, no meu canal no YouTube. Então, não se esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho para não perder nada, porque cada semana será conteúdos que todos nós iremos aprender muito, tá? Então não se inscreve, não se esquece. Se inscreve lá no YouTube e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. E agora, nós vamos oficialmente começar o nosso podcast. Na verdade, é um bate-papo, tomando um bom café na xícara do Café com Verdade e para trazer essa energia boa, essa energia que nos mantém vivo, que eu trouxe aqui esse convidado mais do que especial para mim e para muitas pessoas que o conhecem, o meu esposo, o Wendson Souza. Esse homem, que tá ficando famoso aí, viu, gente, nas redes sociais, porque a nossa filha agora tá ficando famosa aí nas redes sociais, viu, amor? E muita gente perguntou: ah, é o Divo, é a Loura? E aí eu comecei a rir, porque você já está ficando famoso também por outros adjetivos. Bom, mas seja muito bem-vindo, meu amor. Eu queria te dizer que é uma honra, de verdade, e é uma satisfação ter você como primeiro convidado do meu Café com Verdade. Até pela piadinha que você fez aí, falando do nome do podcast. Mas é com imensa satisfação, porque eu sei que você é uma pessoa que tem muito a ensinar pra gente. Tem muito a agregar. E as pessoas que te conhecem e que não conhecem, que a partir de agora vão conhecer, vão entender por que ele foi o primeiro convidado.
E a gente vai falar hoje sobre relacionamento. Claro que outros assuntos, mas o principal é sobre relacionamentos. Mas para começar, eu queria que você se apresentasse para o público. Quem é o Wendson Souza? Então, primeiramente, eu não poderia começar essa fala sem dizer, né, expressar o quanto eu estou orgulhoso de ter uma esposa como você, determinada realmente a fazer coisas boas e transformar esse seu projeto que começou pequeno, né, como todo projeto, e está se transformando como uma bola de neve em coisas boas. É uma bola de neve de coisas boas. Então, minha palavra para você, eu achava que eu não ia ficar nervoso, mas parece que eu estou ficando nervoso. Né? Até Não parece. só pela situação do podcast, de estar inaugurando seu podcast, mas está meio que emocionado de te revelar o quanto você é inspiradora, o quanto eu tenho orgulho de você, Obrigada, não meu amor. só nessa parte de produção de podcast ou das suas palavras, mas você como pessoa. Sempre fui apaixonado por você e tô realmente ainda estamos nos conhecendo, né? Isso é bem interessante, é uma coisa que a gente vai discutir bastante hoje, essa questão do conhecimento, do autoconhecimento e do conhecimento um do outro. E sempre, né, cada vez mais inspirado em você e cada vez mais te apoiando. Parabéns, Carlete Vieira de Souza. Sinceramente, você está cada dia me surpreendendo e me surpreendendo positivamente. Continue nesse seu projeto, Obrigada. que realmente tem muitas pessoas que vão se deleitar, aproveitar, crescer com esses seus conhecimentos. E eu tenho certeza que você é uma pessoa enviada por Deus, que esse projeto não é seu. Né? É um projeto que você está realmente representando a vontade de Deus na sua vida. E não poderia ter nome mais perfeito, né? O K de Carlete e o Fé. Realmente assim, Fé e Carlete se misturam. Estou falando bem tranquilo e bem sério. Eu nunca conheci nenhuma pessoa, não aqui não haja essa pessoa, mas que eu conheça. Eu nunca conheci uma pessoa tão ligada e tão possuída de fé, né? E faz tudo na sua vida, você faz mediante essa palavra pequena, como você disse, mas com um significado enorme. É um significado tão grande que tem muita gente que eu tenho certeza que não tem nem noção do que seja fé. Né? Fé é fechar o olho e entregar tudo da sua vida a Deus para Ele conduzir. E você realmente não só fala, como em vários e vários e vários casos, momentos da nossa vida, você me provou que você é movida por fé. E assim, nunca conheci pessoa nem parecida, nem, digamos, religiosos de verdade. Eu senti tanta fé quanto você. Então é perfeito, né, esse nome desse podcast. Obrigada. Realmente é uma coisa. Eu estava até olhando para aqui, achando belíssimo, né? Não só o conjunto da obra, mas tudo que ele significa. E assim, é perfeito para você, Carlos. É isso aí que Deus realmente quer e está lhe impulsionando. Para me apresentar, que você fez a minha apresentação, meu Sim. nome é Wendson Souza, né? Hoje, de primeiro de tudo, sou esposo de Carlete, né? Idealizadora desse podcast, muito feliz, esposo de Carlete. Sou médico, urologista, pai de 3 crianças lindas, crianças não, já temos uma mulher, né? E 2 crianças lindas, uma família maravilhosa e abençoada, e com certeza o pilar dessa família principal se chama Carlete Vieira de Souza. Que bom. Que bom, meu amor, reconhecer isso.
Fico feliz e emocionada com suas palavras, porque eu sei que são do seu coração, né, de verdade. E, assim, o intuito também de falar sobre esse podcast, sobre a verdade, é trazer não só a verdade, que é Deus, que veio através de Cristo, né, que nos deixou a verdadeira verdade. Porque se a gente pensar assim, falar um pouco de Deus, falar um pouco de fé, existem muitos barulhos hoje em dia, né? E Jesus, ele veio tirar todos esses ruídos e dizer assim: Deus, eu sou o maior representante de Deus e eu vim trazer a verdade. E esse podcast não só vem trazer essa verdade, que é a verdade suprema, mas vem trazer a verdade que cada um de nós temos, que nós adquirimos na nossa vida. Porque os princípios eternos, os princípios de Deus, né, eles são imutáveis. E nós, seres humanos, nós aprendemos todos os dias. A gente seguindo ou não essas verdades, ou esses princípios, mas eles, mais cedo ou mais tarde, eles se revelarão nas nossas vidas. Como a gente sempre conversa, ou por bem ou por mal, a gente vai aprender. Porque o objetivo da gente aqui nesse mundo é aprender. Né? Se a gente não aprende de um jeito, a gente aprende do outro. Então, eu queria saber, assim, de você. Essa pergunta nem estava no script, viu, gente? Mas eu estou com vontade e eu pedi a Deus que Ele conduzisse, não só esse, mas todos os podcasts que vão ser apresentados. E eu senti no coração de perguntar a você, qual a sensação que você teve quando eu te disse assim: amor, você vai ser o meu primeiro convidado do podcast. O que é que você achou disso? Privilégio. Eu me senti respeitado, amado, me senti muito bem. Realmente aqui eu estou, neste dia de hoje, nada que acontecesse hoje, claro, só coisas acima da nossa imaginação e dependendo de alguns outros problemas familiares, mas nada me tiraria daqui pelo prazer que eu tive de ser convidado e extremamente lisonjeado por ter sido escolhido, né, como o primeiro do seu podcast. Um podcast de muito sucesso, com certeza, não só Amém. este, mas de hoje por diante vai ser de muito sucesso. Amém. E ainda vou estar na história de ter sido o primeiro desse podcast. Isso aí vai me render ainda muitos bônus para frente e falo de coração, realmente, que tem tudo para dar certo. Por quê? Uma coisa, qualquer coisa que seja baseado em coisas boas vindas da palavra, não tem como dar errado. Porque o alicerce é muito forte, o alicerce é muito seguro. Né? Por mais defeitos que tenhamos, e quem não tem, mas quem se apoia na palavra consegue muito mais galgar, muito mais degraus e muito mais fácil do que qualquer um possa imaginar. E assim, o privilégio não tenho nem palavras, só tenho que agradecer, não só por ter sido convidado, mas assim, é um privilégio ser seu esposo. Obrigada, meu amor. A recíproca é mais do que verdadeira, né? Até porque nós hoje vamos falar de relacionamento, né? Então, como o assunto é relacionamento, nós dois temos propriedades, eu acho, bastante propriedade para falar sobre relacionamento. E eu gostaria que você começasse falando um pouco sobre família. Para você, o que representa essa palavra, família? Família é a base. Família é o motivo pelo qual, pelo menos para mim, né, minha família é o motivo pelo qual me acordo todos os dias e saio para trabalhar, porque eu sei que tem uma base me esperando, tem uma base que eu estou defendendo, né, essa defesa aí de todos os aspectos, e que está me motivando. Então a minha família é tudo, é tudo. Dentro dessa família que sai vários ramos para que eu possa me sustentar nesta base e viver feliz,
sabendo que eu tenho um objetivo na minha vida, sabendo que eu tenho um propósito, né? Então, tudo faz sentido quando a gente está no meio de uma família, fazendo parte de uma família, fazendo com que essa família cresça. Então, toda a nossa vida, que muitas vezes tem gente que não vê sentido da vida, mas tudo tem sentido quando a gente para e diz: eu estou dentro de uma família. Eu acho que é uma base tão sólida que dá sentido a tudo na nossa vida. Ok, que bom que você pensa assim, porque eu também penso. Família é a base de tudo. Então, puxando esse gancho, né, já que família é a base de tudo, o que é importante para que uma família realmente ela esteja alicerçada, ela tenha essa base, né? Para você, na sua opinião, o que é que uma família ela precisa para ser bem alicerçada? Essa pergunta é a mais fácil de todas, eu acho. E a resposta, uma palavra: Deus. Por que você acha que Deus é o alicerce de uma família? Deus é que nos dá equilíbrio. Deus é que nos dá o caminho a ser percorrido. E assim, existem vários caminhos a serem percorridos de várias formas. E quem nos dá o norte, o caminho certo para seguirmos, é a palavra de Deus. Sem a palavra, a gente fica meio perdido. Por isso que, não só por isso, né, mas uma grande parte das famílias que hoje estão perdidas, não sabe quem é pai, não sabe quem é mãe, não sabe o papel do filho, e infelizmente a gente vê que se misturam, se perdem, brigas, se separam. Eu acredito que, na minha visão, né? Claro. Na minha visão, minha opinião, respeito a opinião de todos, claro, e espero que todos respeitem a minha, mas a minha opinião é que não tem o consentimento, né, de tudo que a gente faz. A gente tem que ter o consentimento divino. Sim, sim. Né? E você me ensinou isso. Tudo que você vai fazer na sua vida, tudo. E eu digo tudo realmente porque eu lhe conheço, e é tudo. Toda decisão que você toma, você pede uma opinião ao nosso Pai Celestial, e você só toma essa decisão quando a resposta chega. Sim. Isso aí eu lhe conheço e aprendi. Inclusive, você é fruto dessa. Eu sou fruto dessa sua. Frutos Dessa sua pergunta a Deus. Se era eu que realmente deveria ser seu marido. E que bom que ele respondeu que sim. Sim. Né? Que bom, ele combinou comigo e disse: vai. Eu disse: vai. Que bom que ele respondeu que sim. E diante disso, seus caminhos geralmente são muito corretos. E quando a gente trilha seus caminhos, né, trilha os caminhos, na verdade não são seus, como você diz, né, não são seus, sempre foram guiados. Então, quando se trilha um caminho guiado por Deus, não tem como errar. Às vezes tem espinhos, às vezes não, muitas vezes tem espinhos, mas é aquele caminho que é o certo. E são os espinhos que não vai nos furar, são os espinhos que vai nos deixar mais fortes, com a pele mais grossa para aguentar caminhos mais tortuosos que vêm pela frente. E aí os espinhos iniciais nos tornam mais fortes para problemas futuros que a gente muitas vezes nem sente. São problemas que muitas pessoas vão sentir muito, né? E a gente não sente porque a gente está fortalecido pela palavra. E isso você me ensinou, me ensina até hoje. E realmente não tem como dar errado se a gente realmente for guiado pela palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. E você falou que aprendeu, né? Assim, que Deus ele sempre fala, que ele sempre responde, que você tem aprendido. Existiu algum momento, só para vocês entenderem, tá, gente? Nada foi combinado aqui não, mas só para o pessoal entender. Há quanto tempo, né, nós estamos juntos, há quanto tempo a gente tem um relacionamento, há quanto tempo a gente é casado, só para entender. Você fala aí para o pessoal entender a minha pergunta. Não, primeiro eu vou corrigir, né?
eu acho que a gente combinou, sim, uma coisa bem importante, foi bem combinada. Sim. Né? É. E o combinado foi não combinar nada. Sim. Né? A gente conversou ontem, inclusive. Por quê? Porque éramos para falar, né, como a gente vai falar, de coisas vividas por Sim, nós. sim, sim. Então não tem o que combinar. A resposta vem, se você Naturalmente, souber pelo que- antes da pergunta ou não, a Sim. resposta vai ser a mesma, não vai mudar em Sim. nada. Porque o que a gente combinou foi que a gente iria contar a nossa história. Sim. Então, não tem o que combinar, é só seguir o. É só responder o que a gente viveu. E quando a gente responde o que vive, é a coisa mais fácil do mundo e não vai ter duas versões nem três. A gente sempre vai ter a mesma versão porque a gente viveu. Exato. Não é isso? E aí eu fui corrigir, né? E terminei esquecendo da sua pergunta. Tá vendo, gente? É assim que acontece, ao vivo. Ao vivo. Eu perguntei, eu vou fazer uma pergunta para ele. E eu pedi para ele explicar há quanto tempo nós estamos juntos. Certo, Para que vocês possam se contextualizar na minha pergunta. Perfeito. Vou só botar um cafezinho aqui, tá, gente? Pra gente ficar com mais energia. E a gente lembrar mais das coisas. Bom, gente, começamos a conversar. Eu não gostava de café e eu não tomava café. E faz mais ou menos uns 3 anos que eu comecei a tomar café. E olha só, eu tomo sem açúcar, viu, gente? É sem açúcar, é no amargo mesmo. E eu aprendi a gostar. E você também, né, meu amor? Sim. Tomava com muito açúcar e hoje ele toma 0 açúcar. Pelo contrário, se colocar açúcar no meu café hoje, eu não tomo. A gente não toma. Mas não é por causa do açúcar em si. Tem muita gente, porque você... Não, é porque eu não gosto de verdade. Realmente, o paladar a gente consegue mudar. Isso é importante. A adaptação, né? Nós somos seres adaptáveis. Então, tome, meu amor. Então, tudo que a gente se propõe a mudar e quer mudar, a gente vai se adaptando aos poucos. E foi assim que aconteceu essa adaptação do paladar, né? O dele, a café já sem açúcar, e o meu, a café, que eu nunca tinha tomado. Que você já começou sem açúcar. Já comecei sem açúcar, né? Foi bom. Sim, meu amor. Continuando. Então, nosso relacionamento começou com amizade, né? Sim. Começamos, a gente teve uma amizade de 2 anos, 1990, para quem não... Muita gente que está assistindo essa live não era nem vivo ainda. A gente se conheceu no 2º ano científico. Sim, no Asta Seleção. No Asta Seleção. Para quem é mais antigo aqui em Campinas sabe essa escola. Fizemos o 2º científico e o 3º juntos, sendo amigos. Não vou contar a história da aposta, não, tá? Ele ficou comigo por causa de uma aposta, gente. Isso é terrível. Não vou contar a aposta. Aí, se você quiser, você conta. 1992, nós não tínhamos passado no vestibular, nem eu, nem você. Inclusive, deixa eu só dar um parênteses. Ele era horrível, gente. Ele não estudava, ele era o terror da escola. Ele colocou aqueles comprimidos que dá dor de barriga no povo, o Lactopurga, dentro do filtro da escola, para a galera tomar e ficar com dor de barriga. Não, eu tô contando tudo mesmo, porque ele era o terror. Eu dizia, Deus me livre, esse menino, pelo amor de Deus, nunca Isso jamais. Não foi combinado. Não foi combinado, não mas foi, o povo precisa saber quem era esta criatura. Não mas precisa, diga. Não precisa. Esquece isso, por favor. Então, 1992, nós fizemos cursinho, né? E 1991 fizemos cursinho e passamos nos vestibulares. E antes de passar, aqui a Lúcia, a irmã dele, que realmente, puxou nossa orelha. Lúcia, minha irmã, Maria José, minha irmã, vulgarmente Tela. Aurélio, né? que nos ensinou muito. Sônia, minha irmã mais velha, todas. E várias pessoas que... Edinaldo me ajudou bastante. Bom, então a gente se conheceu por 2 anos, te pedi namoro antes do nosso vestibular, passamos no vestibular e estamos juntos até hoje. 10 anos de namoro e 23 anos de casado. Vai fazer 33 agora. 23, é em maio. Eu ia dizer 22, mas você me corrigiu, mas agora não... Em maio são 23, então com 10 de namoro, 33 anos. No dia 18 de maio. 33 anos. Então, sabendo disso, né, que nós estamos há 33 anos, 10 de namoro e 23 de casamento, a minha pergunta é,
Em que momento, ou talvez momentos, não sei, nessa caminhada, porque é muito tempo, gente, é muito tempo junto, e todo relacionamento, ele é feito, né, de momentos e de eventos bons e ruins. E em que momento ou em que momentos durante esse tempo você sentiu que Deus ele estava mais presente? Em que momento ou que momentos você sentiu essa sua que você falou aí, você me ajudou a sentir Deus de forma diferente. Em que momentos especificamente, ou teve algum momento especial que você sentiu essa presença maior de Deus dentro da sua vida, no relacionamento? Assim, teve um momento bem especial, né, que não tem como ele foi o e tiveram vários momentos, né, que Isso, aí eu um ou iria passar a mais, noite enfim. aqui, um mais ou menos, mas teve um muito significativo que foi quando nossa filha, Mariana, ela adoeceu, tinha 7 anos na época, e eu chorei naqueles dias de UTI, que ela foi um problema muito sério, muito grave, e eu chorei a morte da minha filha. E neste momento eu olhava para você e você. É, eu, não, eu não consigo nem descrever. Você assim, serena, com serenidade, dizendo: Nossa filha não morreu, nem vai morrer. Assim, com a segurança impressionante, que eu cheguei a pensar naquela hora que você estava tão abalada emocionalmente que estava conversando besteira, Aresia, aresia, aresia. como diz o Matu, Uhum. né? E eu pensei, porque a situação era tão grave e você como mãe estava tão serena, a palavra é essa, serena, segura, né? Que iria dar tudo certo. Só que tudo na medicina estava dando errado. Uhum. E eu, médico, né? Termina que a gente se torna um pouco cético na medicina, Sim, sim. vendo que estava tudo dando errado e estava tudo piorando. Uhum. Todos os parâmetros da minha filha estavam piorando, mesmo ela entubada. Os rins tinham acabado de parar de funcionar, né? Ela não estava urinando nada, e que é uma coisa, já falência múltipla de órgãos, eu acho que tem algumas pessoas que vão entender o que é essa gravidade, né? Quando começa a ter falências múltiplas de órgãos, que foi o que começou a acontecer com Mariana. E naquele momento eu me desesperei como pai e chorei a morte dela. E olhando do lado eu vi você serena e achei que você estava maluca na época. Não vou mentir, não vou mentir. Eu achava que você estava maluca. E Entendo. naquele momento, no outro dia, a gente acordou pela manhã, minha filha passou uma noite muito mal e a partir de amanhecer, no dia ela começou a responder muito bem às medicações e nós acordamos naquele dia, você pegou a palavra, a Bíblia, e abriu aleatoriamente pedindo. Não foi aleatório, mas Deus me deu uma palavra, duas, mas Já tinha dado, né? já. É. Então foi isso. Então o Uhum, aleatório foi que você pediu a palavra e ela uhum. chegou na sua cabeça. Tudo bem. E você abriu, né, na, na leitura. Eu chego até a me emocionar nesse caso, que realmente foi bem marcante. E queria, inclusive, que você dissesse a leitura e dissertasse sobre ela agora. É, até Mariana falou, né, no podcast dela Hum, que essa leitura, na verdade, existem os dons, né? Deus, ele deixou pra gente os dons. Existe um dom chamado dom de ciência. Quem não conhece, enfim, depois dá uma olhadinha, estuda, pesquisa. Mas Deus me deu esse dom de ciência, que eu nem desenvolvo muito, mas é um dom que quando a gente reza, Deus nos dá, né, algo que só vem dele. E como é que a gente sabe? O que vem de Deus, gente, é impressionante. É algo tão incisivo e tão forte que não tem como você duvidar e nem você questionar. Então, quando eu me ajoelhei
para pedir pela cura de Mariana naquele dia, aquele quarto escuro, Deus, o Espírito Santo, ele falou muito forte no meu coração, e ele disse assim, porque a minha oração foi a seguinte: Senhor, eu já tinha chorado, a morte de Mariana que você chorou de noite, eu já tinha chorado de tarde, sozinha, porque eu estava vendo ela piorando e eu não via ela melhorar. E aí eu comecei a pedir orações a todo mundo, né? E quando foi à noite, eu vi que realmente ela só piorava. Eu rezei a Deus e pedi: Senhor, tu que és o Deus, né, de Abraão, de Isaac, de Jacó, que curou leprosos, fez cego enxergar, ressuscitou Lázaro. É o mesmo Deus que está aqui comigo, e eu sei que o Senhor pode fazer um milagre na vida da minha filha. E ao mesmo tempo que eu pedia isso, eu já agradeci. Então, Deus, ele me falou assim: a sua filha já está curada. E aquilo foi uma certeza tão grande, tão grande, tão grande, que o meu coração ficou tranquilo, eu tinha aquela certeza absoluta. Que, na verdade, é o que a gente chama de fé, né? É você Sim. acreditar e ter uma intimidade com Deus, onde você e Ele conversam como nós estamos conversando aqui. Sim. E Ele me falou isso, então eu fiquei muito segura. E eu realmente, quando eu lhe vi naquele estado, chorando copiosamente, eu não sabia nem o que falar, porque, por mais que eu dissesse, né, a fé é algo que a gente não explica. E no outro dia de manhã, quando ela foi entubada, porque ela não respondeu imediatamente ao entubamento, no outro dia de manhã, eu me ajoelhei e pedi a Deus, né, orei em línguas, também é outra coisa que a renovação carismática me ensinou. A partir daí, ele me deu, na minha mente, 2 leituras. E uma leitura, quando eu abri a Bíblia, que eu não sei, é uma coisa que eu pretendo até aprender, assim, que leitura é aquela ali, mas ele me deu, acho que foi Lucas 5, e quando eu abri em Lucas 5, eu não sabia o que era, ou foi Marcos, eu não tenho bem a lembrança agora, mas quando eu abri, estava lá, Talita cumi, que quer dizer, menina, ordeno-te, levanta-te. Né? E aquilo ali, para mim, foi... E Deus me disse, ela vai sair rapidamente dessa situação, porque eu estou ordenando ela levantar. E assim foi feito. E ele me deu outra leitura que depois não vem ao caso agora, mas depois eu explico que tem tudo a ver com esse projeto, tá certo? Ser humano de verdade e ser testemunha da verdade. Deus me pede isso. Então, a partir dali, foi essa vivência, né? E tudo foi se encaminhando para acontecer o que Deus me mostrava. E só complementando, assim que a gente leu, né, o telefone toca, lembra? Lembro. O telefone toca porque a gente estava um andar acima. Da UTI, né? Porque o hospital que minha filha estava, a gente conseguiu ficar lá, né, por uma amizade que até hoje eu sou eternamente grato, né, Dr. Fábio Crispim, um grande amigo que eu tenho hoje, e pode ter certeza que nunca vou esquecer isso que ele fez por a gente. Ele conseguiu um quarto para a gente ficar no hospital, na Clips, na época. E assim que a gente leu essa leitura, o telefone toca. E aí eu estava, inclusive, de roupa de dormir. Me lembro demais da enfermeira dizendo: desçam rápido que o médico vai estubar sua filha. Na verdade, eu quem liguei para você. Eu desci, eu disse: olha, a Bíblia, o Senhor me deu essa palavra, tá aí, eu tô descendo. E quando eu desci, a médica disse: eu vou tirar o tubo dela agora. Aí você ligou. Aí eu liguei: olha, ela tá tirando. Ela não está louca, diga a ela que não faça isso. Aí você desceu, não foi? Eu disse, diga a ela que não faça isso, porque eu nunca vi tão mal que ela estava num dia e estubar no outro. Eu nunca vi isso. E antes que eu chegasse, a Mariana já estava sem o tubo. Em nenhum momento ela saturou 100% de oxigênio no sangue. Como ela estava. E ela estava sem tubo, sem oxigênio, saturando 100%. Eu nunca vi isso na minha vida. Então, eu vivi um momento de fé seu, né? E, assim, não muda quem for
né? O cego é aquele que não quer ver, o surdo é aquele que não quer escutar. Então, aquele momento ali foi o ícone, né? O divisor de águas de quem acredita em fé ou não. Ok. E aí, Wendson, esse caminhar, né, essa vivência na nossa família veio, né, muitas vezes a gente vê nas famílias atuais que falta alguma coisa, né? Como na nossa também. Gente, eu vou fazer uma pergunta aqui, viu, amor? Faça. Mas eu já acho que eu sei já a sua resposta. Combinado já foi combinado e não combinar nada. O que você acha? Que existe família perfeita? Você acha que, tipo assim, a gente olha assim, às vezes na rede social, no Instagram, até talvez o nosso, né? Essa família é perfeita, vive feliz, vive viajando, tal. Você acha que existe família perfeita? Eu acho o seguinte, família é feito por quê? Por pessoas. Sim. Existem pessoas perfeitas? Eu não conheço. Eu também não. Em busca da perfeição. Então, se a família é construída por pessoas e se as pessoas não são perfeitas, aí essa família não pode ser, nenhuma família pode ser perfeita. Não existe família perfeita. Como também não existem pessoas perfeitas. Sim. Né? Então, se a resposta for sim ou não, a resposta é não. Se você quiser que eu disserte mais alguma coisa, perfeita. Inclusive, essa resposta ela foi fundamental para que a gente possa puxar um gancho, né, aí sobre essa questão de família, porque como a família é feita de pessoas e como ele mesmo falou e muito sabiamente, né, as pessoas não são perfeitas. O que nós poderíamos fazer ou as pessoas das famílias, né, poderiam fazer para que houvesse dentro da família essa busca? Porque a nossa vida é uma busca pela perfeição, que a perfeição é chegarmos até o nosso Pai um dia, porque na palavra diz, né, que nós só estaremos plenos e com Deus quando nós formos perfeitos como Ele. E quanto família, o que você, diante da sua vivência, diante do que você experimentou até hoje, que conselho você daria para uma família ou para as pessoas da família para que ela se ordenasse de acordo com o que Deus propôs a ela para ser? Porque o que eu vejo hoje, talvez você concorde com isso, nós vemos cada vez mais famílias, vou criar esse termo agora, tá, gente? Mas fast food, família fast food. Aquela família que começou hoje, acabou amanhã. Por quê? Por falta de compatibilidade. Não dei certo com ele, não deu certo, nosso gênio não se batia. Enfim, não aguentei. Às vezes, as pessoas já se casam com aquele pensamento. Vou casar. Se não der certo, a gente separa. Então, com esse pensamento, o que você acha? Como você aconselharia as pessoas da família a ter um casamento mais duradouro, a ter um casamento mais pautado em alicerce, como você falou, para que ela dê certo e para que ela perdure? Então, a gente é rodeado hoje, bombardeado de informações. Hoje, informações é só o que não falta. E a gente tem muito acesso a muitas palavras, né? Não só do nosso convívio pessoal, mas hoje a gente tem acesso a palavras de outros países, de outras pessoas, de profissionais da psicanálise, enfim. E eu gosto muito de escutar essas coisas. E tem uma coisa que me chamou muita atenção, né? Uma palavra que me chamou muita atenção e que realmente eu colocando na vida é isso que acontece. O amor, a gente escolhe amar todo dia. Carlete, minha esposa, eu escolho amar você todos os dias. Então, para que eu te ame, eu preciso saber quem é você. E escolher você todos os dias, sabendo que você tem seus defeitos,
sabendo que você tem suas virtudes e a gente tem que escolher amar todos os dias. O problema hoje, né, claro que não é só esse, mas um dos grandes problemas hoje é que as pessoas elas elas acham que tudo é fácil. Como você disse, família fast food. Não deu certo, hoje está banalizando muito essa questão de relações interpessoais. Em todo tipo, uma amizade, né, de um coleguismo no colégio. Ah, fulano fez isso comigo, já não quero falar com ele, já não falo com ele. E isso está se tornando Rotineiro, né? rotineiro, né, e assim, normal. Então, vou casar hoje, se não der certo, né? Tem muita gente que diz, eu vou morar junto, e se não der certo é bom que não precisa nem assinar papel de divórcio depois, e tá tudo certo. E está ficando rotineiro. Então, você se desvincular de uma pessoa hoje está sendo a coisa mais fácil do mundo. E está sendo normal. Todo mundo está aceitando isso como normal. Mas para que você tenha uma família duradoura, você tem que aceitar aquela pessoa e querer amá-la todo dia. A minha decisão é amar minha esposa. A minha decisão é que ela seja minha esposa. A minha decisão é amar meu filho. A decisão é construir uma família. E a minha decisão, depois que eu construir uma família, é ficar com minha família. É minha decisão. É muita irresponsabilidade nossa achar que a gente constrói uma família e simplesmente sai dela como se tivesse tido comprado dois carros ali e abandonado os carros. Filho não é carro. Mulher, esposa, esposo, não é um carro que a gente compra e diz, vou vender esse carro, vou comprar um novo, né? Vou deixar essa minha esposa, vou ficar com a nova. De filhos, não existe ex-filhos. Então, assim, é você todo dia você botar na cabeça que você é da sua família, que você pertence à sua família e que não existe, você não vai mudar a sua família, você vai se adequar a ela, né? E claro que se adequando a ela, e se todos estão felizes, se você torna um ambiente que você faz parte dele feliz, todo mundo vai ficar feliz. Se eu torno, a gente tem um poder disso, todo mundo tem o poder de tornar o ambiente que a gente chega mais feliz ou mais triste, né? Eu costumo comparar muito as coisas, né? Você me conhece, eu gosto de comparar, sim. né? E eu costumo dizer que a gente vive numa sala de espelhos. A sala de espelhos são vários espelhos que refletem nossa imagem. Se a gente sorri, várias imagens sorriem. Sim. Se a gente bota cara feia, várias imagens estão de cara feia. Então, a verdade, o que nos cerca termina que é nosso reflexo. Tem muita gente que reclama que a família chega, a casa está um inferno, que não sei o que, só que muitas vezes não sabe que é ele que está tornando aquele ambiente um ambiente, não gosto nem de falar dessa palavra inferno, mas um ambiente pesado. E muitas vezes ele é o causador e fica dizendo que o ambiente é pesado, mas ele não faz nada. Um sorriso, um bom dia, muda tudo na nossa sala de espelhos. Você falou em um ponto fundamental que eu não poderia deixar de falar aqui, que é justamente isso. Durante muito tempo, né, no nosso relacionamento, esse livro, gente, ele é um livro que fala muito do que eu vou falar agora, que é sobre a nossa descoberta de quem nós somos. Quando nós descobrimos quem nós verdadeiramente somos, nós podemos chegar para essa sala de espelhos e olhar nos olhos desse espelho e dizer assim, essa sou eu. Essa sou eu, essa Carlete, com tantas qualidades, mas também com tantos defeitos. Se eu sou essa pessoa e que eu me vejo com minhas qualidades de uma forma tão bonita, poxa, fulano gosta de mim porque eu sou uma pessoa simpática, eu sou uma pessoa que fala com todo mundo, eu não tenho frescura, mas eu também sou essa pessoa arrogante, prepotente, essa pessoa que toda hora eu quero estar certa, que não quero que ninguém diga que eu estou errada. E aí ele falou num ponto muito importante.
que é o autoconhecimento. A nossa formação, né, de seres humanos, de estarmos em uma posição privilegiada na criação pelo nosso Pai, né, pelo nosso Deus, que é trino e uno, Pai, Filho e Espírito Santo, e nós temos essa natureza, nós somos uno e trino. E nós temos um corpo, uma alma e um espírito. E como muito bem você falou, nós somos seres únicos e individuais. Cada pessoa tem o seu corpo, tem a sua alma e o seu espírito. Não tem como a gente viver dissociado, gente, uma coisa da outra. Durante muito tempo eu vivi botando a parte espiritual como algo que fosse só o espírito. E muitas vezes cuidando só do corpo, mas existe entre o espírito e o corpo, Deus nos deu uma sensibilidade, os nossos sentidos, as nossas emoções, nossos pensamentos, os nossos sentimentos. E isso, muitas vezes, nós não conhecemos. Hoje está muito em alta essa questão do autoconhecimento, de você fazer curso, de você fazer isso. Inclusive, eu passei por esse processo. Isso é muito importante. E isso me ajudou muito, gente, vocês não têm noção. Porque o que o Whindersson falou aí, nós passamos no nosso dia a dia, na nossa família. E assim, foi inconsciente. Então, uma coisa que eu queria deixar claro aqui é a questão, você falou aí, Carlete Vieira de Souza. Eu nunca troquei o meu nome de casada, Carlete Vânia Mendes Vieira. Isso foi inconsciente. E hoje, no meu livro tem Carlete Vieira de Souza. No papel, oficialmente, eu não mudei, mas aqui, no meu coração, eu mudei. Eu hoje sou realmente pertencente à família, não só à família dele, mas a ele como mulher, como esposa, como companheira, como amiga. E o que me ajudou foi entender quem eu sou. Então, muitas vezes, eu era essa pessoa que ele está falando aí. Só queria ter razão, só queria estar certa. Muitas vezes ele chegava em casa, eu não dava aquele sorriso, não abraçava, não fazia carinho. E isso, gente, consciente ou inconsciente, vai fazendo com que o outro tome atitudes que a gente muitas vezes não quer ou não espera. E quando eu comecei a entender, porque no nosso relacionamento, claro, nós somos pessoas passam fases, né? Eu acho muito interessante quando os meninos, inclusive você gosta muito de videogame, e brinca e passa de fase. Passei a fase. Então, na nossa vida também é assim, só que é de verdade, né? É de verdade, nós passamos de fase. Então, no relacionamento, no casamento, também a gente passa de fase. Então, muita gente diz, é a crise dos 5 anos, é a crise dos 10 anos, dos 7, né? E tem, gente, isso é verdade. Quem já casou, quem já, né, conviveu junto com alguém, sabe. Por quê? Porque é no dia a dia. É dentro, é na intimidade que a gente conhece o outro. Então, nessa partilha diária, é quem nós mostramos quem nós somos. E o outro, ele tem uma hora que você tem que decidir, poxa, eu quero estar com essa pessoa. Se essa pessoa continuar assim, será que vale a pena estar com ela? Mas o lindo da gente continuar junto e ter esse alicerce, como você colocou, que é Deus, é porque com a nossa intimidade, Deus ele vai revelando aos poucos. A fé é isso. É pouco a pouco Deus ir respondendo aquelas perguntas que a gente não consegue entender e que a gente vai dizendo, meu Deus, por que isso? Por que aquilo? E por que isso? Por que a gente está passando por isso? E ele vai nos conduzindo. E nessa condução, eu entendi o quanto eu, Carlete, era uma pessoa orgulhosa. E em um determinado momento da minha vida, quando eu entendi isso, algo que eu nunca imaginei que eu seria, foi quando Deus falou para mim assim, Carlete, enquanto você não reconhecer quem você verdadeiramente é na sua essência, e você começar a viver realmente esse seu orgulho, porque a gente só muda, não sei se você concorda com isso, a gente só muda quando a gente tem consciência e a gente entende e a gente aceita que precisa mudar. Enquanto a gente não sabe que a gente precisa mudar, a gente nunca vai mudar, porque a gente sempre acha que a gente está certo. E foi isso que aconteceu. E eu queria, diante disso,
te perguntar assim, dentro desses anos de relacionamento, que fase, ou que fases, né? Talvez, assim como eu descobri isso, teve algo que você descobriu em você, que você disse, poxa, eu não sabia que eu era assim, eu preciso mudar nisso, para que o relacionamento ele pudesse fluir, para que ele pudesse melhorar, para que ele pudesse seguir bem. Essa pergunta já não tem uma fase específica. São várias fases. Várias. Na verdade, eu acho que isso faz parte de todo o processo. Não é? Isso vale em todos os aspectos da sua vida. Você vai amadurecendo. E você também vai amadurecendo dentro do casamento. E com certeza, daqui a 5 anos, eu vou ter ainda mais bagagem, né? Eu vou estar ainda mais preparado para muitas coisas que ainda virão. A nossa fase de maturidade vem realmente reconhecendo nossos defeitos. Como você disse muito bem, a gente não pode corrigir nada se a gente acha que aquilo não é um defeito. Então, primeiro a gente tem que reconhecer. Por isso que é uma coisa que eu acho que você até já percebeu, né? E quando a gente está errado, a primeira coisa que eu faço é dizer, olha, a culpa é minha. Reconhecer, né? Reconhecer, né? Rapidamente o porque erro. Quanto mais você que era dá uma coisa desculpa, que eu não fazia, gente. Eu tô começando a fazer, porque assim, isso é algo, viu, meu amor? E você sabe disso, muito difícil para mim. Muito verdade. difícil. Gente, o orgulho. Ele não é só orgulho quando você quer ser mais do que alguém. Orgulho, ele tem... Inclusive, eu estava escutando um podcast de Paulo Vieira nesses dias. Eu vou falar do meme daqui a pouco disso aí que você fala, que eu acho que isso aí vem com gênio feminino também, viu? Mas eu estava escutando um podcast de Paulo Vieira com Joel J, bem interessante, ele falando, inclusive é um livro que ele vai lançar, né, agora, que é sobre o orgulho, as 26 formas que o orgulho se revela. E é algo, tudo que ele falou, meu Deus, era tudo o que eu... Claro, precisava escutar. Não, tudo que eu tinha vivido. Sim. Tudo que ele falava, eu dizia, mas é desse jeito, é exatamente isso. Porque, assim, foi algo que eu descobri na minha vida, mas foi libertador. Gente, eu queria dizer um recado aqui para vocês. Queria dar, vocês dessem um close aqui no meu rosto. Pá. Eu queria dizer uma coisa para vocês. A verdade, ela é libertadora. Quando a gente entende e a gente aceita a verdade, muitas vezes a gente não precisa nem entender, mas quando a gente aceita que o que Deus diz pra gente é pro nosso bem, mesmo sem a gente entender, isso é libertador. Então, foi o que foi para mim, quando eu descobri as minhas mazelas, aquilo que mais tinha de ruim em mim, e eu reconheci aquilo, eu disse, meu Deus, por mim mesmo, pelas minhas forças, eu não consigo mudar. Me ajuda. E é aí onde entra a força e o poder de Deus na nossa vida, que não transforma só a nós, porque quando Deus nos transforma, Ele transforma o ambiente que está ao nosso redor. É como o Anderson falou, quando você chega num ambiente que você sorri, a pessoa que está ao outro lado, ela naturalmente ela vai sorrir. Então, quando você aceita seus defeitos, quando você aceita aquilo que você não tem de bom, é aí onde Deus age. Porque o que Deus quer de nós é um coração humilde, é um coração contrito, para que Ele possa agir, né? Então, as pessoas que constituem um relacionamento que está realmente, muitas vezes, difícil, nós passamos por fases difíceis, muitas fases difíceis, e nós fomos vencendo, fase a fase. E teve momentos que eu disse, meu Deus do céu, eu não vou aguentar, né? Mas Deus disse... Ele sempre usa pessoas, ele sempre usa uma palavra, ele sempre usa algo, um canal. Talvez nós dois hoje estejamos sendo um canal para você que nos assiste, que está precisando de uma palavra, às vezes está num relacionamento um pouco, sei lá, perturbado, um pouco perdido e precisa ouvir, né, algo dessa natureza. E muitas vezes Deus usou pessoas para chegar e dizer, Carlete,
Deus está te pedindo só um pouquinho mais de paciência. Calma. Ele está no comando. No barco, a tempestade está aqui, mas eu estou contigo. Fica calma, tudo vai passar. E nesses momentos eu tinha a certeza, a mesma certeza que eu tive lá quando Mariana estava para morrer, foi a mesma certeza que ele me deu e que ele me dá hoje, aqui com você, de que tudo com ele no nosso barco vai dar certo. Então, se você está passando por algum momento, uma tribulação, seja no seu relacionamento, no casamento, no namoro, ou se às vezes você está até em dúvida na pessoa que você está. Meu Deus, será que é essa pessoa mesmo? Ele mostra. Ele mostra e assim... É só você perguntar. É só você perguntar. Você tem que saber. Você tem que... Deus só entra na nossa vida quando a gente abre a porta. Exato. Ele nunca é invasivo. Ele sempre vai bater. O inimigo, ele entra pelas frestas. Pelas frestas. Ele é sorrateiro. Né? Ele é sorrateiro e ele entra por onde a gente menos imagina. Mas Deus não. E ele diz, né? Eu bater a porta, eu abrirei e cearemos juntos. Então, ele espera a gente abrir a porta. E no nosso casamento foi assim, né? Ele sempre bateu e a gente sempre abriu. E a fé... Eu demorei, às vezes, de abrir. Deu trabalho de abrir essa porta, mas aos poucos, né? Gente, eu abri uma janela primeiro. Abri uma janelinha, uma frestinha, entrou uma luzinha e ali foi entrando. Mas isso, a importância da gente não desistir nunca, né? Da gente acreditar no que Deus nos promete. Há 12 anos, Deus me deu um sonho. E nesse sonho, que foi as bodas de Caná, eu passei por uma tribulação muito forte no meu casamento e chorando de madrugada eu disse, meu Deus, me mostre por que isso está acontecendo. E naquela noite, quando eu adormeci, de madrugada eu acordei. Mas eu acordei tão assustada que quando eu abri os olhos e disse, eu não estava ali, eu participei das bodas de Caná. Para quem não conhece, é aquela passagem onde Jesus ele fez o primeiro milagre, né? Ele transformou a água no vinho. E eu vivi aquilo, eu era um personagem daquela cena. E eu via tudo, eu via faltando vinho, eu via a preocupação, né, dos mestres de cerimônia, mas acabou o vinho e agora o que é que a gente faz? Os convidados estão todos aí. E eu vi Maria vindo e meu filho acabou o vinho e ele dizendo, eu não posso fazer nada, não chegou a minha hora. E ela virar para os mestres de cerimônia e dizer, façam tudo o que ele vos disser. E os mestres de cerimônia, Jesus disse, enchei as talhas de água, né? E aguarde. E ele transformou a água no vinho e foi o melhor vinho. E os convidados diziam, mas como? Eles servem geralmente o vinho melhor no início e depois que está todo mundo embriagado, ele serve o pior. E nesse casamento foi o contrário, eles estão servindo o vinho melhor no final. E quando eu acordei, eu vi que eu não estava ali. E eu disse, oxe, como é isso? Eu não estava vivendo aquilo. Foi um sonho tão real, gente. E Deus me dizia, vá escrever tudo o que eu mandar. E ele me deu toda a ciência daquele sonho. E o que ficou mais forte, que eu queria compartilhar com vocês aqui, era que Deus dizia assim, eu vou transformar o seu casamento da água para o vinho. E hoje, gente, passaram-se 12 anos, eu entendi o que Deus quis fazer comigo. Ele só quis dizer assim, encha as talhas de água, faça o que eu mandar. É para perdoar? Perdoe. É para baixar a cabeça? Baixa. É para reconhecer seus erros? Reconheça. É para caminhar? Caminhe. É para parar? Pare. E foi isso. Hoje, nós vivemos a melhor fase do nosso matrimônio. E aí eu queria que você falasse um pouquinho disso, meu amor, porque você estava falando disso semana passada, dizendo assim, nós estamos vivendo a melhor fase do nosso relacionamento. E eu pensei exatamente nisso, foi o que Deus me disse. O vinho melhor ficou para o final. Às vezes um relacionamento começa tão bem, né, e depois desanda. E às vezes o nosso passou por tantas fases, tantas tribulações, e hoje nós sentimos que nós estamos na melhor fase do nosso relacionamento. Fala um pouquinho sobre isso. Na verdade, quando a gente procura crescer, né, e o crescimento vem de todas as fases, você
uma pessoa são várias pessoas, né? Eu sou um pai, eu sou um esposo, eu sou um profissional, um eu filho, sou um um professor. irmão. Então Isso. a gente procura melhorar em tudo. Então quando a gente começa a melhorar, que é uma coisa natural, né? A gente começa a melhorar como esposo e você naturalmente começa a melhorar como esposa. Eu posso contar aquilo que eu contei, Eu vai não ficar sei o mais que rápido. é. Aquela fábula da mulher que queria matar o marido. Sim. Eu acho que que cabe aqui, Sim, sim, sim. né? Muito bom, por sinal. Tinha uma mulher que queria matar o marido porque só faziam brigar, a vida estava um inferno. E ela procurou um senhor que trabalhava na feira, né, um mestre, e ele fazia venenos. E ela foi comprar um veneno e para envenenar o marido. O mestre disse: tome esse veneno, coloque todo dia 5 gotinhas na sopa dele, na comida dele, enfim. Só que comece a tratá-lo melhor, porque vocês estão brigando demais pelo que você me contou, e quando ele amanhecer morto, vão pensar que você matou. Então comece a tratá-lo melhor, porque as pessoas vão ver que seu casamento tá bom, e na hora que ele morrer, ninguém vai desconfiar de você. E assim ela o fez. Todo dia 5 gotinhas e começou a tratá-lo melhor. E nesse tratamento ele começou a tratá-la melhor também. E aí ela tratando cada vez melhor, ele começou a tratá-la melhor, começou a sorrir mais, o ambiente começou a ficar menos pesado, e isso os dias se passaram. E o mestre tinha dito que ela ia fazer isso por 30 dias. E no 25º dia, ela chegou para o mestre e disse: mestre, o que é que eu faço que eu não quero mais matar meu marido? Mas ele já tomou 25 dias de veneno. E ele, pelo que o senhor disse, vai morrer. O que é que eu faço? Porque agora eu não quero mais matar meu marido. Aí o mestre disse: por quê? Porque agora o meu casamento tá bom. Ele está me tratando melhor, a gente está sendo mais feliz. E agora sim meu casamento está do jeito que eu sempre quis. E o mestre disse: vá em paz, porque o que você estava fazendo, não, o que você estava colocando lá não era veneno, era só água que eu coloquei para você. Moral da história: o que a mulher, que no caso poderia ser um homem também, né? Poderia ser o inverso, Sim. não tem problema. O que a mulher queria era que o marido mudasse para que o casamento melhorasse. Só que o marido nunca mudou. Então o que o mestre fez foi com que ela mudasse. Então muitas vezes a mudança na nossa vida, que a gente espera dos outros, está em nós mesmos. Então ela começou a tratá-lo melhor e ele, por sua vez, começou a tratá-la melhor. E aí reaproximaram, se voltaram a se apaixonar. Por quê? Porque ela mudou. Então o nosso defeito de muitas pessoas é esse, sempre esperar pelo outro, para que o outro melhore, para que esse relacionamento, seja qual for, uma amizade, bom, enfim, melhore. E se a mudança está geralmente em você. Então isso me chamou muita atenção, né? E isso eu comecei a usar também, e eu sei que também você começou a usar no nosso casamento, de muito tempo para cá, né? Como você disse, nesses 12 anos. E isso fez com que a gente sempre se reaproximasse. E hoje nós realmente vivemos a melhor fase da nossa vida, porque eu decidi lhe tratar melhor. E você, por sua vez, decidiu me tratar melhor. Então isso foi uma decisão. E tratar alguém bem, né, tem que estar lá, tá nos desígnios. Então, quando a gente passa a tratar outra pessoa melhor, resolve seus problemas e você não precisa esperar que o outro venha. Partiu de você. Então, muitas vezes o que nos falta é isso, é
você partir e ter essa decisão sua. Sim. Né? E os problemas dependem de você. Então, mude você primeiro, que você com certeza muda o outro. E foi isso que aconteceu. Eu acredito que isso aconteceu no nosso casamento. Por isso que hoje nós vivemos a melhor fase e acredito que essa não é ainda a melhor fase. Sim, está por vir. Ainda está por vir. Né? É o melhor vinho que ainda está por vir. Sim. E assim, você fez me lembrar eu acho que vale a pena falar aqui de 2 momentos dos quais eu vivi. Não tem como, viu, amor, falar da nossa história sem falar de fé. Porque, é como você disse, fé e Carlete se entrelaçam. Então, assim, eu passei 2 momentos muito importantes em relação a isso que você destacou agora, que um foi exatamente isso que o Anderson falou. Nessa fase inicial, eu conheci a renovação carismática, então eu tive uma experiência muito forte com Deus, eu estava muito envolvida. E, nesse momento, eu fui a um encontro e lá eu pedia, né, assim, a Deus, meu Deus, eu queria tanto que o Anderson estivesse aqui, para ele ouvir tudo isso aqui. É para ele precisa mudar. Gente, impressionante. Na hora que eu falei, eu não falei, né? Eu só, no meu coração, interiormente, eu pensei e pedi isso. A pessoa que estava lá, ela falou, você, agora, que pensou que uma pessoa deveria estar aqui para ouvir tudo isso, para que essa pessoa mudasse, Deus tem um recado para você. Deus está dizendo para você é que precisa mudar. Deus está lhe chamando agora para que você mude. Na hora que você mudar, as pessoas que você está, ou a pessoa que você está querendo, consequentemente, pela sua mudança, também vai mudar. Isso nunca saiu do meu coração. Foi impressionante. Eu digo, Senhor, eu recebo porque é para mim. E eu vou tentar mudar. Mas mudar não é assim dizer, eu vou mudar. É mágica. Isso não existe. Não existe essa mágica. Amanhã eu vou ser uma nova Carla. Isso não existe. Gente, a caminhada em Deus, assim como a caminhada na família, já está dizendo, é uma caminhada. É passo a passo, é o dia a dia. É gradativo. Ninguém sai de um degrau por 100º degrau em um passo. A gente vai degrau por degrau. E a gente tem que se permitir. Isso foi o primeiro momento. Isso ficou muito forte e Deus sempre me dá direcionamentos fortes. E isso foi um dos. E o outro foi nessa caminhada, nesse percurso aí, que eu pedi assim, Senhor, o que é que falta? Está faltando alguma coisa, eu não sei o que é, me mostre, porque, sinceramente, eu não sei. E ele foi me mostrando, foi quando eu descobri realmente ele foi me mostrando, norteando cursos, pessoas que foram me mostrando quem eu era como pessoa, tá certo? Que eu nunca tinha descoberto na igreja, nem na minha casa, por mais que ele dissesse. Porque é aquela história, santo de casa não faz milagre. Ele dizia, Carlete, você é muito teimosa, você não aceita. Então, muita coisa que ele dizia sobre mim, ele estava certo, mas eu não aceitava. Por quê? Porque eu era bozona, né? Eu não tinha aquele defeito. Então, com essa minha teoria, Deus ele precisou me mostrar. E assim, eu sou grata a muitas pessoas, muitos conhecimentos que eu tive. E um deles foi um treinamento que eu serei eternamente grata por ele, né, que é Dale Carnegie, e Eveline, que foi a treinadora que trouxe esse treinamento para cá. Eu fiz esse treinamento, foi lá que eu entendi a importância do relacionamento em si, né, de tratar melhor as pessoas, de ser melhor, que é o que ele estava falando aqui. Inclusive, eu fiquei tão maravilhada com o treinamento que eu disse para ele, Anderson, você tem que fazer esse treinamento, é bom demais, é bom demais. Ele disse, eu não vou fazer. E aí, quando terminou o treinamento, ele chegou para mim e disse, você lembra, meu amor? Lembro. O que foi que você falou? Eu vou fazer. Eu vou fazer. Por quê? E aí eu não esqueço o porquê. Isso é que eu não esqueço mesmo. Porque você mudou. Porque você começou a me tratar melhor. Foi essas palavras que você falou. Exato. Sabe por que eu vou fazer esse treinamento, Carlete? Porque eu vi a sua mudança. Em você. Eu vi a sua mudança, o seu resultado em você comigo.
por isso eu vou fazer, porque eu acredito, porque eu vi realmente que você mudou como pessoa. E aí ele fez e foi maravilhoso. E até hoje nós colhemos frutos, né, dos treinamentos, não só do treinamento, não só na nossa vida como casal, mas na nossa vida profissional, pessoal. E isso é maravilhoso porque a gente vê que a busca, né, por essa família melhor passa por uma transformação de nós próprios, de nós sermos melhores. Então, nesse contexto, né, de sermos melhores, eu queria entrar agora também como nós, como marido, mulher, nós transbordamos isso também para os nossos filhos, né? Que é algo também que eu sinto muito hoje, eu vejo muito. Nós não somos perfeitos, nós não temos a família perfeita. E nós buscamos dia a dia, né, ser melhores, não só um para o outro, mas para os nossos filhos. Ainda temos muitas dificuldades. Hoje eu estava dizendo, gente, eu tenho muitos defeitos ainda, né? Inclusive, Mariana estava falando hoje isso lá em casa. Ah, olha, mamãe é assim, mamãe precisa se dedicar mais à educação dos filhos, mamãe. E eu reconheço, porque a nossa vida é muito corrida e às vezes a gente vai no automático e às vezes a gente precisa parar mesmo. Às vezes Deus bota situações na nossa vida para que a gente pare e pense. Coisa que o mundo faz com que a gente não reflita. Quanto mais superficial e rasa for nossa reflexão sobre o que acontece na nossa vida, menos a gente muda. E é isso que acontece. As redes sociais hoje em dia, né, manipulam e fazem com que a gente não pare para refletir. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Como os pais, como nós podemos transbordar na vida dos nossos filhos durante o nosso convívio, nosso relacionamento. Então, nós pais, nós somos responsáveis, né, na verdade, não só por nossas vidas, mas sim pelas vidas dos nossos filhos. E o que é importante que se diga, e você frisou muito bem, nós não somos perfeitos. Não vou aqui querer dizer que eu amadureci ao ponto de ser perfeito e sou um pai perfeito. Claro que não, né? Eu sou uma pessoa que tem defeitos e essa pessoa é pai. Do fundo do meu coração, vou dizer, eu tento fazer o melhor. Só que, com certeza, o melhor ainda não é o ideal, perfeito. Claro. Mas é o meu melhor. E, com certeza, amanhã eu vou estar melhor como pai, Então, a gente precisa ter a responsabilidade de que, para criar um filho, a gente está passando toda a nossa experiência para o filho. Então, o filho geralmente não faz o que a gente manda. A gente vai fazer o que a gente faz. Isso é importante que seja dito. Porque não adianta você dizer as coisas e na sua vida você não viver. Então eu estou procurando cada vez mais melhorar, né? E estou vendo também que você, como mãe, todo dia a gente se esforça. Claro que, como você disse hoje, Mariana falou, para quem não sabe, é nossa filha mais velha, né? Que já tem realmente um discernimento do que é a vida e tal, está começando agora, claro, mas já diz, e muitas vezes fala verdades e a gente tem que aceitar. Na verdade, não é porque a gente tem que aceitar, é porque realmente é verdade e a gente só vai corrigir se a gente aceitar. E é uma luta diária para melhorarmos. Espero, né, que eu melhore cada vez mais, porque o meu empenho é esse. O meu empenho hoje é ser uma melhor pessoa. E em todos os aspectos dela. Como filho, como esposo, como pai. Peço perdão aos meus filhos porque eu não sou perfeito, mas pode ter certeza que eu estou dando o meu melhor. E amanhã, com certeza, eu vou estar melhor do que hoje. E o que você acha, por exemplo, eu sei, as redes sociais hoje é uma realidade, a gente não tem como negar, né? E como isso tem influenciado hoje a relação dos pais? Pais entre eles, pais com os filhos. O que você poderia dizer sobre essa questão das redes sociais
dar uma dica, um recado para os pais, algo que possa nortear. As redes sociais hoje nos seduzem muito, inclusive a nós, Adultos, né, também. adultos, né? A gente termina que se pega muitas vezes maravilhado, né, no conhecimento novo que para a gente é tão novo quanto para os jovens. Por quê? Porque no nosso tempo de jovem não tinha redes sociais, Sim. né? Então, o tempo que Mariana, nossa filha, que tem hoje 19 anos, conhece as redes sociais é o tempo que eu conheço, é o tempo que você conhece, porque a gente não conhecia as redes sociais antes dela. Talvez, se a gente conhecesse antes essas redes sociais, a gente não cairia em tanta arapuca, do jeito que a gente cai hoje, em se perder, vendo stories no Instagram, né? A gente já tinha meio que abusado. Só que como é uma coisa nova, termina que a gente também cai. E isso a gente, pelo menos eu, e eu vejo que você, e eu aprendi muito isso com você, que você é muito mais madura nesse sentido de não perder muito tempo com o WhatsApp, não perder muito tempo com o Instagram. Eu, por exemplo, já perco mais tempo do que você, porque para mim eu sempre gostei de tecnologia. Sim. E eu me sinto, às vezes eu fico maravilhado com muitas coisas novas, né? Porque, aquele coroa tá vendo, só que para mim é tão novo quanto um jovem acha, porque eu não tive experiência com isso antes. Como eu gosto muito de tecnologia, muitas vezes eu me perco, mas tento me policiar e com certeza a cada dia eu vou me policiar. Por quê? Porque a gente precisa ser espelho para os nossos filhos. E para que eu possa dizer à minha filha mais nova, meu filho, que se afaste das redes sociais, para que a gente tenha um aumento na parte cultural, uma parte seletiva, né? Eu tenho que dar exemplos. E isso também é uma responsabilidade a mais. Uhum. Que a gente tenta, né, no nosso dia a dia, na prática, fazer. E muitas vezes eu confesso que eu caio no erro, né, de estar na frente deles, usando as redes sociais, e termino que eu não sou um bom exemplo. Mas eu já vi que isso, muitas vezes eu passo do ponto, né, e tento passar para eles que isso não é bom, mas também dando o meu exemplo. Não sei se está longe, se está perto, né, mas reconheço minhas falhas. Eita, comida japonesa. Vieram hoje para. Tem Não que é só abastecer, porque o homem não é fala só demais. café. Ele tem que comer, porque, ó, adoram comidinha japonesa, né? Comida japonesa, Aqui. com certeza. Agora você me pegou. Café, adoro. Comida japonesa, adoro. Você, eu amo. Então, tá tudo certo. Combinação perfeita. Então, depende da gente, só que a gente tem que criar essa maturidade para que a gente possa transbordar para os nossos filhos o que rede social, que é uma realidade, até que ponto ela é saudável e até que ponto ela é prejudicial. E esse ponto ainda, muitas vezes a gente se perde nele, e eu confesso que eu me perco um pouco nele ainda, do que é saudável e do que é fundamental. Mas aí estamos na batalha, né? Nesse processo de conhecimento ainda, e espero que a gente nunca passe do ponto e a gente consiga encontrar um equilíbrio para que a gente não se perca nesse meio digital. Uhum. Tem algo, assim, para mim, né, que é importante, que inclusive é algo que eu estou fazendo aqui. É partilhar experiências, partilhar momentos, partilhar aprendizado. E é por isso que eu estou aqui. Porque alguns momentos na minha vida, eu passei por problemas, dificuldades, e que eu dizia assim, meu Deus, eu queria tanto alguém para me ajudar, eu queria tanto alguém para me dar um conselho. E por tantas vezes esse conselho, essa pessoa chegava, e Deus chegava para mim através de formas inesperadas mesmo. E aí eu resolvi, né, Deus me pediu esse projeto e eu resolvi iniciar esse projeto, que é um projeto, na verdade, de partilha. E quando a gente partilha aquilo que a gente viveu, onde tem verdade no que a gente fala, é impressionante o quanto a gente pode somar.
na vida do outro, né? E quantas pessoas já somaram na minha vida e foi maravilhoso. E sempre a gente escolhe, nem sempre, mas muitas vezes a gente escolhe algo que a gente, como profissão, como vida, como filosofia, que a gente experimentou. E eu sei que você, como urologista, né, médico urologista, inclusive eu vim saber disso depois de um bom tempo que a gente tinha casado, você escolheu a sua profissão por um momento, por algo que você tinha vivido, e você disse, poxa, eu passei por esse problema, que foi cálculo renal, né? E você disse, não, eu quero ser urologista para entender e ajudar as pessoas que passam por isso, enfim. Mas a gente sabe que o urologista, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso primeiro, e também eu gostaria que você falasse a urologia, né, que é o quê? Uma profissão que atende, é um profissional que atende muitos homens, né, atende famílias muitas vezes, passam por problemas. E eu digo que talvez não tenha sido tão assim por acaso, ou essa sua escolha não tenha sido assim tão sua, né? Talvez Deus tenha usado o dedinho dele ali para dizer assim, isso aqui vai dar um toque lá na frente para o que eu quero que você experimente, para o que você viva, o que você possa deixar na vida das pessoas de uma forma mais profunda. E aí eu pergunto, fala um pouquinho como foi essa sua escolha para a sua profissão, né, urologista, médico, urologista, e como a sua profissão pode interferir ou interfere tanto a profissão no seu relacionamento ou no nosso relacionamento conjugal, de família, né? Porque eu acredito, gente, ele não me fala nada, tá? O sigilo dele lá do consultório é impressionante. Isso eu quero até deixar aqui em público o meu elogio a você, viu, meu amor? Eu sempre digo, mas eu gostaria de dizer aqui em público o quanto eu te admiro como profissional, primeiro como esposo, né, como pai, como pessoa, porque lá atrás, quando eu perguntei a Deus assim, Senhor, é esse cara aqui que o Senhor tem para mim? Ele disse, eita, olho verde, cabeludão, me enganou, viu? Virou um careca famoso, bonito, mas olha, lá atrás ele me enganou. E ele disse, é esse mesmo. Eu digo, tá bom. E assim, a gente foi e hoje eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas escolhas que você fez lá atrás, né? E lá atrás, era isso que eu ia dizer, terminei esquecendo, mas era isso. Lá atrás, ele era aquele menino brincalhão, sabe? Que não queria estudar, mas na hora que ele decidiu, eu vou ser médico, eu disse, esse cara tem futuro. Sabe por quê? Porque ele tinha determinação, tinha garra, ele tinha vontade. E ele, quando ele soube o que ele queria e do potencial dele, ele foi lá e fez. E como foi importante pessoas que ajudaram ele para conseguir isso. E assim a gente precisa de pessoas que nos ajudem, que nos apoiem para a gente chegar no nosso objetivo. E eu tenho certeza que ele, como médico, quem já passou pelas mãos dele, né, a gente sabe isso porque você também é professor e vários alunos, várias turmas já colocaram o seu nome como homenagem, né? E isso só mostra o que você realmente é e sempre foi. E é isso que Deus pede de nós, que a gente seja, né? Que a gente seja, não que a gente... Sim, o que a gente faz é reflexo do que a gente é. E você, como profissional, é isso. Então, me fala um pouquinho como essa tua escolha dentro da urologia, você chegou a essa conclusão, e como essa urologia hoje ajuda no seu relacionamento e como o seu relacionamento também pode ajudar de alguma forma, não sei, lá no consultório, porque eu acredito que chegam, né, vários casos, você nunca contou, você tem essa extrema, né, importância, assim, você dá essa extrema importância do sigilo, ele realmente não me conta nada, como isso interfere ou influencia na sua tomada de decisão, tanto de lá para cá, como daqui para lá. Então, médico eu sempre quis, quando eu decidi ser, né, antes de entrar na faculdade, meu cunhado, Elton, casado com minha irmã Lúcia, ele era cirurgião na época, na verdade ele é cirurgião, mas não atua mais na área, ele hoje só faz endoscopia e colonoscopia, e também faz a parte da clínica, né, gástrica, mas ele me ensinou muita coisa, e ele me levou para o centro cirúrgico antes de eu entrar na faculdade. Então, cirurgião eu sempre quis ser, desde que eu entrei na faculdade, era ali que eu queria
Então, a parte da cirurgia eu não tinha dúvidas, né? Agora, dentro da cirurgia existem as subespecialidades. E nessas subespecialidades é que realmente eu tinha dúvida qual que eu queria, porque eu gostava de todas. E aos 22 anos, se eu não me engano, 22, 23, agora eu perdi um pouco, eu tive uma dor lancinante e muito forte. A gente na nota de dor, 10/10. Nunca tinha sentido, não sabia o que era. E quando eu fui para o hospital e a gente fez exames, eu descobri que eu tinha cálculo renal. E aquilo era a minha primeira cólica renal. E aí, neste momento, eu tive, 8 a 10 dias depois, eu estava sendo operado, né, retirando esse cálculo através Inclusive, de eu lembro disso, a endoscopia. gente já namorava. Eu já, Lembro desse eu já episódio. fazia o 6º ano de Sim, medicina, a gente sim. namorava desde antes. E fui operado, e aí que eu descobri, realmente, porque eu já tinha estudado, mas eu descobri o que era uma cólica renal, e aí me deu aquele estalo de fazer urologia, né? Por quê? Não só por ajudar os outros, mas também me ajudar, porque eu conhecendo do que eu tinha, eu poderia estudar melhor minha patologia e também me cercar de pessoas de confiança para que quando eu precisasse de ser operado, como eu precisei mais 2 vezes, eu fui operado 3 vezes, eu ter mais facilidade. E também, claro, poder ajudar muitas pessoas. E terminou que quando eu conheci a profissão urologia, era tudo que eu queria. Por quê? Porque eu gostava de cirurgia. Urologia é uma subespecialidade da cirurgia. Tem uma clínica boa, a gente consegue fazer um consultório também. E tem plantões de urologia, tem clínicas de urologia, tem cirurgias, então é muito diversificado. E aí a gente atende todos os tipos de pacientes, de jovem, nessa parte de vias urinárias, né? Por isso que a gente também é muito confundido nossa profissão como se a gente fosse o ginecologista do homem, ou seja, Isso, é. só Tem atendesse muita gente que homem, confunde. né? Só que a gente atende também mulher, por quê? Isso. Porque a gente atende a parte dos rins e vias urinárias, que tanto homem quanto mulher tem, de cálculos, infecções, enfim, patologias nesse segmento de rins e vias urinárias, e na parte do homem, os genitais, externos e internos. Externos, pênis, testículo, bolsa escrotal, e interno, a próstata e vesículas seminais. A gente também faz essa parte, tanto cirúrgica quanto clínica, né? E, enfim, foi por isso que eu escolhi urologia. E claro que nosso relacionamento, na parte de urologia, eu atendo muitos homens e muitos casais, porque essa parte de disfunção sexual a gente trabalha. E eu trabalho muito com essas partes nos homens. Claro que você disse que eu não conto muita coisa, mas uma coisa relevante ou não, eu chego até a comentar, claro, Sim, mas não fala. reservando o nome das Sim, pessoas. Isso sim. aí é uma coisa que é absoluta da minha Uhum. parte. Inclusive, eu brinco com meus pacientes que dizem, quando me encontram, né? Ah, aquele é meu doutor. Eu digo, olha, ele tá todo mundo sabendo que eu sou seu médico urologista porque você está contando. Uhum. E não nunca que eu chegue a dizer que eu sou urologista, porque infelizmente, né? A gente, infelizmente não, felizmente, a gente tem que preservar nosso paciente. E claro que essa parte ética é muito importante. E essa profissão que eu tenho hoje foi muito árdua para mim. Você é Testemunha testemunha, disso. né, ocular disso. Então, claro que eu tento seguir essa parte ética de uma maneira muito importante, até por respeito que eu tenho às pessoas, né? Que eu sempre tive e com certeza com essa minha profissão eu tenho muito mais. E que bom que nosso relacionamento consegue ajudar, porque muitas vezes quando vem um paciente com um parceiro, parceira, no meu consultório, eu consigo transpassar
a minha vivência para eles. Eu consigo ver algo que nós passamos, Sim. que eles estão passando, que nós já passamos e como conseguimos consertar na nossa vida, e eu transpasso isso para eles, né? Você agora me presenteou com a nossa foto renovada, né? Que eu Sim. sempre tive foto da nossa família. Estava com a foto bem desatualizada, com Letícia ainda de colo, né? E agora eu estou com a foto agora no Natal, você me presenteou e eu fiquei extremamente feliz com a foto nossa, da nossa família, atualizada. Sim. Né? E sempre os pacientes reparam, doutor, que lindo sua família, tal. E eu muitas vezes eu uso esse parênteses, né, da nossa família para que a gente passe para os pacientes muitos da nossa vida cotidiana, porque tem muita gente que acha que nós médicos, nós advogados, nós que eu digo quem, né, advogados, médicos, juízes, alguma profissão almejada, são pessoas muito diferentes. E isso é engraçado, porque nossa vida, na verdade, são vidas... Diferentes em que sentido? Diferentes de inatingíveis, de Sim. vidas perfeitas. Inalcançáveis. Como se você estivesse ali no patamar que eles nunca vão chegar. Nunca vão chegar, e que são vidas perfeitas. Vidas de pessoas que conseguiram... A grama do vizinho é sempre mais sempre verde. E eu sempre digo, gente, nossa vida é igual. Né? Somos pessoas iguais. A natureza então, é a mesma. Pessoas... Né? Não existe profissões para pessoas. Pessoas são pessoas. Todas as pessoas têm o mesmo peso. Diante de Deus, somos todos o mesmo iguais. Peso, né? E eu ainda digo mais, aí é frase minha, que eu não sei nem se Deus concorda muito, mas tem muitas pessoas com espírito elevado. Aí sim eu considero essas pessoas superiores às outras, mas pelo espírito. Então eu vejo muitas pessoas com profissões um pouco aquém, digamos assim, aos olhos humanos, aos olhos humanos, mas que são pessoas que, para mim, eu tenho certeza absoluta que Deus, para aquela pessoa, Deus considera muito maior do que nós, por exemplo. Né? Então, depende do nosso espírito, depende da nossa essência, sermos grandes ou sermos pequenos. Né? Mas diante de Deus, graças a Deus, né, que a gente sabe que mesmo com nossos defeitos, Ele nos ama. Né? E a prova está aí já, e se eu for entrar nisso eu vou... Mas enfim, eu consigo pegar nossa vida, nossos problemas, o que a gente já passou e transpassar. Muitas vezes chegam casais que contam a história e eu digo né? E teve algum momento, algum casal, algum caso assim, que tipo, você deu algum conselho baseado na nossa vida e depois eles chegaram e te deram um feedback? Vários. Teve algum desses assim que tipo chamou mais atenção? Eu não digo que chamou mais atenção. Eu lembro de todos, mas eu vou dizer o mais recente. Tá. Que aí quanto mais recente fica mais na memória, né? Um casal de uma cidade aqui vizinha que veio com problemas sexuais e, na verdade, na conversa... Com os dois. Com os dois. Sim. O bom é que vieram os dois, né? E na conversa, eu vi, na verdade, que eles estavam deixando o que os cerca como trabalho, como responsabilidades, como tudo, em prioridade, e sua vida em casal a dois, totalmente, tanto ela quanto ele. Entendeu? Então, o que eu passei para ele foi isso. Gente, o que eu estou vendo aqui não é falta de amor. O ruim é que até eu brinco com ele, o ruim é quando eu vejo que o marido não gosta mais da mulher, que a mulher não gosta mais do marido, e aí fica difícil o negócio. Muitas vezes tem até raiva no meio. Mas eu estou vendo que vocês se amam, né? Só que não estão dando prioridade ao que é importante realmente. Não, eu até friso, né, e sei que tudo na nossa vida tem seu valor, né? E aí tem a gente norteia muito pelo dinheiro, pelo poder de sustentar a família e tal.
E eu não vou ser hipócrita aqui e dizer que dinheiro não tem importância. Sim. O grande problema é que a gente tem que dar importância a tudo na nossa vida. A gente só tem que colocar as coisas na escala de importância correta. Sim. O casamento está no topo. Deus está acima do casamento. Né? Quando a gente inverte, o dinheiro está abaixo, mas também é importante. A estabilidade e por aí vai. Quando a gente inverte as ordens, é que atrapalha a nossa vida, o nosso relacionamento. E a gente, muitas vezes, o nosso autocuidado, que é isso que as pessoas realmente se atrapalham e deixam de lado, é o autocuidado. E eu trabalho muito essa parte do autocuidado. Né? Porque não adianta a gente estar querendo cuidar dos outros se a gente não consegue cuidar da gente. E aí você deu conselhos a eles e eles colocaram em prática? Sim. Aí depois teve o feedback. 3 semanas depois voltaram, um Foi sorriso. rápido, hein? 3 semanas? É porque você foi no cerne do problema. Exato. Isso é a importância. São coisas simples. Isso é a importância. São coisas simples. De você compartilhar suas experiências. Exatamente. Né? De você assim, mostrar, encurtar o caminho só para você ver o quanto eles foram abertos à conversa, né? Uma das minhas perguntas à esposa foi quando foi que ela comprou a última lingerie no casamento deles. E ela não lembrava. Né? E aí eu olhei para a cara dela e disse, minha filha. E ela realmente disse, doutor, faz todo sentido. Né? E ele também faz todo sentido. Eu não estou dando atenção a essa mulher do jeito que ela espera, do jeito que ela quer. E ela não está me dando atenção do jeito que eu quero. E voltaram com 3 semanas, com um sorriso de um lado. Ela muito melhor vestida, ele muito melhor vestido. Que bom. Entendeu? Porque o problema não era financeiro. Entendeu? O problema era que eles... Falta de prioridade. Os autocuidados e o cuidado do casamento em si. Que está nos mínimos no detalhes, no dia a dia, no regar, como uma plantinha que a gente vai lá todo dia. No dar um bom dia. Eles não acordavam juntos, não iam dormir juntos. Quando um estava dormindo, o outro estava se acordando e por aí. Então, fases que nós já passamos, não foi, amor? Nós já passamos terríveis, por tudo isso, de um não acordar do lado do outro porque tem que sair cedo, outro. E hoje a gente espera, né, muitas vezes um pelo outro para ir dormir, acorda junto, dá aquele abraço, aquele beijo, um bom dia, te amo. Sim. Né? E chama os filhos, já pediu a benção a seu pai, já falou com seu pai antes de ir para a escola. E isso tudo são pequenos gestos que vão regando, né, o relacionamento, o casamento. Que bom saber disso. O Pai Nosso de mão dadas, né? Isso faz muito sentido, muita diferença. Mas agora eu queria dar um breve intervalo para pedir a você que nos acompanha para se inscrever no nosso canal no YouTube, do canal lá do Carlete Vieira no YouTube e no Instagram, no Café com Verdade. Segue a gente para não perder nada. Lá no YouTube você aperta no sininho para receber sempre as notificações quando tiver novos conteúdos, novos podcasts, tá certo? Então, isso é muito importante. E quanto mais você enviar para as pessoas, para receber conteúdos de qualidade, conteúdos que vai te edificar, te levar para cima, te deixar uma pessoa mais feliz, né? Mais de bem com a vida, mais conectada com Deus, então o YouTube ele vai entender que esse conteúdo é relevante e vai entregar para mais pessoas. Então, compartilha, comenta, tá certo? E também o Café com Verdade, né? O @ lá no Instagram, Café com Verdade. Você sempre vai estar acompanhando todas as novidades, os conteúdos, os podcasts, os cortes, né? Principais dos nossos podcasts. E envia para teus amigos, para tua família, para o pessoal, para também... mostrar, né, compartilhar com eles esses conteúdos que nós estamos mostrando aqui para vocês. E aí, o nosso podcast Café com Verdade, excepcionalmente hoje, ele está acontecendo quarta-feira. Porque o Dr. Wendson, ele não poderia estar na terça-feira conosco, mas toda terça-feira é o dia certo do podcast Café com Verdade. Excepcionalmente hoje, viu, meu amor? Você é diferentão em tudo, até no dia do podcast dele. Porque isso foi uma coisa que, inclusive, que nós combinamos, lembra?
Eu disse, olha, qual vai ser o dia do podcast? Porque vai ser à noite. Ele disse, não, vamos botar numa terça-feira, porque é um dia que, para nós dois, é um dia meio que morto. Porque ele chega morto, literalmente, ele está de plantão, né? Na terça-feira, então ele não poderia estar no podcast. Então ele disse, não, a terça-feira, como eu estou trabalhando, eu não vou poder participar. E aí, como eu estou cansado mesmo, estou no plantão, você vai fazer o podcast e não vai interferir, né, na nossa vida diária. E aí ficou a terça-feira, é na terça-feira, tá, gente? Então, toda terça-feira, ao vivo, às 19 horas, das 19 às 21 horas, temos um encontro marcado aqui no podcast Café com Verdade. Um podcast que vai trazer muita verdade, um conteúdo de relevância para você, de repente, estar procurando alguma coisa na sua vida e não sabe o que é. Eu passei por isso. E chegaram pessoas que Deus mandou, e foi aquela pessoa, às vezes, naquele momento que ele usou para me dar aquele norte, aquele guia, e é isso que eu quero trazer e compartilhar com vocês. Então, continuando, para nós fecharmos, estamos chegando ao final. Sinceramente, eu nem senti o tempo passar. É muito bom estar com você, meu amor. Final? Quem foi que disse? Faltam 10 minutos para o fim do nosso podcast de hoje. Nosso primeiro episódio está sendo fantástico, meu amor, partilhar com você esse momento. E eu queria que você dissesse aqui para o nosso público um conselho, um direcionamento para as famílias. Pode ser para um esposo, pode ser para a esposa, pode ser para os filhos, pode ser para os pais, pode ser um conselho geral. O que você diria para uma família que está nos acompanhando, para alguém que deseja constituir uma família? Enfim, que conselho você daria para essas pessoas hoje? Resolva, lute, resolva amar. Todo dia você vai acordar e vai dizer, vou amar minha família. Isso serve para todos da família, não só para os pais, mas para os filhos também. Resolva todos os dias, isso é uma decisão sua. Melhore como pessoa, que você vai ver a recepção dos outros. Lembre-se, sua vida é uma sala de espelhos. Se você quer sorriso, sorria. Eu costumo dizer muito isso na sala de aula, por exemplo, quando a gente comenta sobre isso. Toda vez que eu chego na sala de aula, eu digo, porque eu dou aula à tarde, eu digo boa tarde. E todo mundo me responde boa tarde. E quando a gente conversa sobre isso, eu dou esse exemplo, né? Geralmente minha sala de aula tem 40 alunos, 40 e poucos. E eu digo, quantos boa tarde eu recebi? Aí todo mundo diz, 40 e poucos, depende da quantidade de pessoas. Sim. Quantos boa tardes eu dei? Eu só dei um. Eu recebi 46. Se eu não dissesse boa tarde, o que é que eu receberia? Nada. E se eu xingasse? O que é que eu receberia de volta? 46 xingamentos. Então, o que vai acontecer na minha vida depende muito de mim. Claro que vai ter ocasiões que não vai depender de você, mas muitas coisas na sua vida dependem de você. Então, quando você passa que você deseja o bem, esse bem volta para você. Né? Então, ditados populares eu também gosto muito. Então, tudo na sua vida vai voltar em dobro. Então, o que é que vai voltar para a sua vida? É o que sai da sua vida. É o que sai de você. Então, se eu desejo amar minha família todos os dias, e esse desejo não é só um desejo que eu tenho sem ação, se eu desejo amar, o que é que eu preciso fazer? Preciso tratar minha esposa melhor, preciso compreender minha esposa, preciso tratar meus filhos melhores, preciso ser pai, preciso ser amigo na dose certa. Isso é muito difícil, mas a gente tem que tentar. Então, se eu decido amar minha família, consequentemente minha família vai me amar. E esse ambiente, como é a nossa família, é muito agradável. Por isso que
Tem muita gente que diz, estou de folga, vamos para um bar. Eu estou de folga, vamos ali, vamos acolá. E tem gente que faz, quando eu estou de folga, eu não quero ficar em casa. E eu não. Graças a Deus. Eu gosto muito de ficar na minha casa. Né? Por quê? Porque vocês fazem aquilo um lar. E quando a gente está numa casa que se sente amado, para amar, a gente transborda o que tem. Né? Então, não que ninguém vai me ver nos cantos. Claro que a gente sai de casa, mas eu gosto muito da minha casa. E isso nada mais é do que nosso lar está cheio de amor. Sim. E eu acordo todo dia, vou amar minha família. Muito e eu bem. vejo que a reciprocidade de vocês, muitas vezes, é muito maior do que a que eu tenho, e eu tendo a melhorar com isso também. Ok. Então, gente, é com muita tristeza que eu termino esse podcast. Tristeza temporária, né, meu amor? Porque a gente tá junto, a gente vai se ver de novo, daqui a pouco estamos juntos, mas foi maravilhoso. Foi um podcast fantástico, inesquecível. Vai ser um momento que não vai sair da nossa memória, eu tenho certeza, nem da sua, porque alguma coisa tocou o seu coração. Você que vai assistir ou que assistiu esse podcast, alguma coisa eu sei que tocou o seu coração. E se você conhece alguém que está passando por algum problema, seja familiar, seja pessoal, e que de repente você lembrou de alguém, poxa, eu conheço alguém que precisa escutar isso, manda para ela, manda para essa pessoa, porque de repente ela pode se tornar uma pessoa melhor, escutando alguma coisa que a gente falou aqui, tá? Então, gostaria de agradecer a presença do meu digníssimo esposo, amado, o Edson Souza, né, que recebeu esse convite e que veio tão brilhantemente falar, né, sobre as verdades, né, tomando um café com verdade, compartilhando suas verdades, as nossas verdades de vida, e que eu tenho certeza, meu amor, que Deus, tudo que Ele tem para nós, não nós, só nós dois, como casal, como família, mas para nós, todos os filhos que se abrem, né, para esse amor infinito que Ele tem por cada um de nós, honra aqueles que o buscam, que o seguem, que escutam a sua palavra e que tentam a cada dia viver esse amor que você colocou tão, né, brilhantemente aí, e que terminou, que eu lembrei do seu pai, com aquela frase, né, quem não vive para servir, não serve para viver. O serviço em família é muito importante. E eu queria que você terminasse com uma palavra, certo? Legado. O que você gostaria de deixar de legado para a sua família? Amor. Amor. Esse é o legado que nós devemos deixar para o mundo, gente. É o maior legado que nós podemos deixar no mundo, é o amor. E que Deus diz, né? O mais importante é o amor, que é Ele. Deus é amor, Ele diz, Deus é amor. E quem ama permanece em Deus. Que lindo, meu amor. Muito obrigada. E você que nos acompanhou até agora, muito obrigada. Até a próxima. Até próxima terça-feira, dia 27, estaremos aqui com mais um podcast Café com Verdade. Boa noite e até mais.